O que é que será que 2021 reserva para o mundo, para Portugal e o Canadá em específico? No nosso primeiro Jornal da Noite Canadá do ano, a jornalista Teresa Lencastre esteve à conversa com o astrólogo Luís Muniz sobre as previsões para 2021, para rever agora a primeira parte da entrevista. Olá, Luís Muniz, e seja muito bem-vindo aqui ao Correio da Manhã Canadá. O Luís é um colaborador nosso já recorrente, não é? Semanalmente contamos com as suas previsões no nosso jornal em papel e, portanto, já é um bom conhecedor do nosso público e vice-versa. E hoje, nesta conversa, vamos focar bastante em 2021, não é? Este ano que começa agora. Em primeiro lugar, antes de afunilarmos para as previsões específicas para cada signo, era bom termos aqui um plano geral das coisas, enfim, genericamente falando, que vão acontecer em 2021. Portanto, a minha primeira pergunta é essa, assim, em traços gerais, o que é que este ano novo nos reserva? Ora bem, em primeiro lugar quero agradecer a Teresa Lencastre esta entrevista. É verdade, já estou ligado ao Correio da Manhã no mínimo há 10 anos, nas previsões semanais para o jornal. Também tenho feito as previsões anuais na televisão nos últimos anos. Ora bem, realmente, como estamos à espera, atravessar uma época atípica, não é? E, portanto, ninguém fica de fora destas circunstâncias. Em termos da economia, claro que não podemos esperar um ano muito calmo, pois o próximo ano será marcado pela instabilidade, agitações e crises que vão contribuir para grandes mudanças no mundo. Estas mudanças estão relacionadas com o aparecimento de novos modelos económicos e baseados na alta tecnologia. Portanto, estamos testemunhando o fim de um velho ciclo de muitos postos de trabalho que vão ser abandonados para dar lugar a novos sistemas de trabalho, a novos postos de trabalho ligados a altas tecnologias. Portanto, ninguém vai ficar de fora deste sistema. Não podemos ter medo, porque a história diz que já aconteceu mesmo no passado. A história repete-se. Ou seja, quando chegou a eletricidade, quando chegou as grandes indústrias, depois da Revolução Industrial, as pessoas ficaram preocupadas porque as máquinas iam roubar o lugar iam roubar os postos de trabalho, não é? E, portanto, o que pode acontecer é que houve uma transformação positiva para a humanidade, porque a humanidade deixou de fazer certos trabalhos muito pesados, não é? Este trabalho passou a ser desenvolvido pelas máquinas. É mais ou menos o que está a acontecer agora, não é? Portanto, daqui para a frente vão haver muitos postos de trabalho que vão desaparecer, porque as pessoas nasceram para serem felizes, para cuidar uns dos outros, para viverem a vida e não nascerem só para trabalhar. Portanto, o trabalho vai acabar por ser desenvolvido por máquinas, por robôs, não é? E, portanto, nós vamos ter que dar lugar às máquinas para vivermos melhor, não é? Portanto, o importante aqui é as pessoas estarem preparadas para o conhecimento, para evoluírem no conhecimento, para estarem mais preparados para as mudanças que o mundo espera. Sim. Nós interessa-nos particularmente aqui o Portugal e o Canadá, não é verdade? Diria, não sei se as previsões astrológicas conseguem prever isso, mas há diferenças entre os dois países para 2021? Sim, há grandes diferenças, não é? Ou seja, Portugal e a Europa, Portugal e a Europa estão numa crise grande e esta crise vai piorar imenso. Aliás, eu tenho escrito em vários jornais que a Europa está no fim de um ciclo, é o fim de uma civilização. É preciso não nos esquecermos que a Grécia Antiga era uma grande civilização e hoje é um país pequeno e pobre, e vai acontecer o mesmo com a Europa, ou seja, a Europa vai passar a ser assim também uma ex-civilização, no sentido em que o futuro do mundo passa pela China, pelo Japão, pela Índia, que vai ter grandes progressos nos próximos 10 anos, a Rússia, que vai controlar, aliás já está a controlar o Médio Oriente e a evolução vai nesse sentido. Portanto, a Europa está precisamente no fim, marca o fim de uma civilização. Portugal, pelas mesmas razões, também é um país
Portugal, o nosso país mais velho da Europa, também está numa crise, infelizmente, irreversível, não é? Portanto, isto tem a ver tudo com fatores relacionados com a falta de nascimentos, com o envelhecimento da população, com a falta de preparação em termos académicos, ou seja, nós temos a população com menos universitários, com pessoas menos formadas, né? Então tudo isso traz problemas a este país. Né? E depois, entretanto, a crise levou para que os governos fizessem cortes e mais cortes, mas não fizeram o essencial, que era fazer reestruturações profundas, reestruturar o país. O país não foi reestruturado. Cortes nos salários e cortes nas pensões não é necessariamente uma reestruturação, é uma mudança de mentalidade. Portanto, tudo isso leva a crer que Portugal realmente não vai sair dessa crise. Aliás, o ano passado nas previsões do ano passado, eu disse que Portugal ia entrar numa grande crise em finais de 2020, e está escrito no Correio da Manhã e em outros jornais, e infelizmente estamos a testemunhar realmente a entrada desta crise, o aprofundamento desta crise em finais de 2020. E não tenho gosto em dizer isso, mas é a realidade. E o pior está para chegar, ou seja, 2021, 2022, a crise a nível económico e política, etc., vai ser muito maior em Portugal e também na Europa. Ora bem, em relação ao Canadá, o Canadá faz parte do mundo, também não está isento dos problemas económicos e dessa pandemia que está generalizada no mundo inteiro, mas o Canadá é um país diferente de Portugal e da Europa, não só porque é o segundo maior país do mundo, não é? Mas porque é um país multicultural e, portanto, tem pessoas de toda a parte do mundo e é enorme, tem outra forma de gerir estes assuntos e, portanto, não vai entrar neste colapso. Agora, o que é certo, e fica à nota, que realmente o Canadá vai ter um ano de 2021 marcado por uma grande recessão, quiçá a maior recessão dos últimos 60 anos. Desde a Segunda Guerra Mundial, o Canadá não teve um ano com uma recessão tão grande como vai acontecer em 2021. Isto vai acontecer inevitavelmente. De qualquer forma, o Canadá tem um potencial enorme em todos os sentidos e, portanto, vai acabar por ultrapassar esta situação. Vão acontecer mudanças, essencialmente em termos de imigração. O Canadá é um país com outra mentalidade e, quando refiro-me à mentalidade, refiro-me que a imigração vai estar mais aberta para jovens e para licenciados, ou seja, pessoas com melhor preparação académica, pessoas mais bem preparadas, né? E o Canadá vai fazer isso e, portanto, vai se modernizar para continuar a estar sempre na linha da frente do mundo, para ser sempre e o Canadá vai ser sempre um grande país no mundo, não é? Que é o que diferencia de Portugal, que tem uma enorme dificuldade em se modernizar. Portugal não aposta na educação, Portugal não aposta nas universidades, Portugal não aposta na cultura e na arte, e, portanto, é um velho país e, como um velho país, cai em estagnação e, por isso, infelizmente, vai ter problemas que o Canadá não vai enfrentar, com certeza. Mas então, pelo que me diz, 2021 parece ser um ano com mais complicações do que 2020, apesar da pandemia ter começado em 2020. Exatamente. 2021 vai ser um ano pior do que o ano de 2020. Isso vai acontecer em qualquer parte do mundo, vai estar como também nenhum país fica isento. Claro que há países que vão sair mais facilmente desta crise, como o Canadá, por exemplo, e outros países do Oriente vão sair facilmente desta crise, mas, de uma forma geral, 2021 vai ser um ano com mais desempregos, vai ser um ano com mais dificuldades económicas nos países, com mais recessão económica, queria dizer, né? Maior recessão económica. Mas, por outro lado, essa pandemia tem que ser uma forma também de obrigar as pessoas, as famílias e os países a mudarem a sua forma de estar no mundo. Claro.
Não queremos mais milhões de pessoas no estádio a ver a bola andar de um lado para o outro. Queremos pessoas a fazer ginástica, queremos pessoas a andar, queremos pessoas a cuidar da sua saúde, queremos pessoas a dedicarem-se à intimidade e à casa e a olharem à família. Queremos mais pessoas a olharem para o seu interior, para a sua vida, para os seus sentimentos. Queremos pessoas a encarar as verdades diferentes. Não podemos continuar a andar sempre num mundo da fantasia, da ilusão, do futebol, de não sei de quantos, não sei do quê, e sem olhar para aquilo que é essencial da vida, que é a vida interior, que são os relacionamentos, que é a nossa sincronia com o universo, a nossa relação com a natureza. Estes são os aspectos mais importantes na vida. E a pandemia obriga-nos a isso, não obriga-nos a estar em casa, e agora não há desculpas. Agora é tempo pararmos, a vida obriga-nos a parar e olhar para dentro de nós e para quem está à nossa frente e para observar e prestar atenção aos assuntos mais importantes da vida. Agora, se a pandemia vem e vai e ficamos na mesma, o sofrimento vai ser maior. Claro. Portanto, será um ano mais difícil, mas também um ano de mais aprendizagem e de crescimento interior, não é? Portanto, há sempre aqui um lado positivo e negativo a retirar destas dificuldades. Não é Exatamente, verdade? Teresa Lencastre. Exatamente. Aliás, em astrologia, costumamos dizer que na vida tudo está em equilíbrio. A vida está sempre perfeita. Quem seríamos de nós, pequeninos como somos, para acharmos que somos maiores que a vida e que sabemos mais que a vida? A vida é tão velha e tão sábia que sabe o melhor. Portanto, quando uma coisa está muito mal, quer numa família, quer num país, quer em nós mesmos, o que temos que fazer é olhar para o outro lado. Porque uma coisa quando está muito mal, a outra é muito boa. E também quando uma coisa, uma vida, uma família, está muito boa, está uma maravilha, temos de ter cuidado. Em nome da dualidade, em nome dos dois lados, quando uma coisa está maravilhosa, olhar o outro lado, em nome da dualidade, em nome do equilíbrio, e vice-versa. Quando algo está péssimo, não é? Olhar para o lado oposto, para o lado contrário. Há sempre um lado a equilibrar. A vida está sempre a colocar uma oportunidade, uma situação boa do outro lado. Na brincadeira, eu costumo dizer que quando morre alguém, também é importante. Há valores, há dinheiro, há funerais, há agências, não é? Há heranças, há sempre lá positivos. Há sempre dois lados, é verdade. Quando a gente adoece, há mais vendas para as farmácias, há mais serviços para os médicos. Quando a vida corre mal, se calhar recorre mais à astrologia, a gente tem mais coisa a falar. Se calhar mais vale dizer então que o ano vai ser muito difícil. Outras coisas têm sempre um equilíbrio. É verdade, é verdade. Quando uma coisa está muito mal, há sempre outra muito boa, porque a vida é sábia e dá-nos sempre este equilíbrio. Aliás, quando uma pessoa acha que está mal, está péssima e que não consegue encarar a vida, o que ela está a dizer é que só vê apenas uma parte da vida. O que ela está a dizer é que não consegue compreender o outro lado da vida. Está só focada numa parte da vida. E como ela está focada só numa parte da vida, aquilo está tudo péssimo. Mas se tivesse uma visão global da vida, estaria a haver outras coisas. E se calhar não, com certeza, a vida está sempre no mínimo equilibrada, não é? Na vida está sempre tudo, em nome da dualidade, está tudo no caminho certo, que nós precisamos, não apenas para nos consolarmos, mas também para aprendermos, porque a vida não é só consolo, a vida é sobretudo experiência, a vida é sobretudo oportunidade de crescermos com as experiências, não é? E o que nos faz crescer não é o que nos consola. Não são as coisas boas que nos fazem crescer. São as dificuldades e são os obstáculos que nos fazem crescer. Quando as coisas estão boas, nós consolamos-nos, divertimos-nos e não temos necessidade de proceder em mudanças. Está tudo bom e, como diz a velha técnica, está bom, não se muda. Portanto, são as dificuldades e são os obstáculos que obrigam o nosso crescimento e que obrigam, aliás, diria melhor, são as dificuldades e os obstáculos que nos obriga a mudar para provocar a nós o crescimento. Concorda? Não podia concordar mais. Concordo, não podia concordar mais.